Eu sou o Alex, professor Alex da PUC Campinas, da Faculdade de Matemática, e eu estou tendo uma conversa aqui com a professora Rubene, né? Uma professora muito querida, que deu aula para dois filhos meus. Eu quero dizer, eu me chamo Rubene, tenho 73 anos, sou professora aposentada no ensino municipal de Campinas, e por opção. E eu fui para a universidade quando jovem, fui para a USP, era aluna do curso de letras. E lá eu comecei a participar do movimento estudantil. Em determinado momento, exatamente há 50 anos, no dia 13 de dezembro de 1968, veio o ato adicional número 5. Nós estávamos vivendo a ditadura, começada em 64, mas em 68 é que a coisa realmente mostrou a face cruel e realmente sem limites da violência. Em 68 fomos todos presos, os alunos que moravam no conjunto residencial da USP, chamado CRUSP. E depois ficamos poucos dias presos, mas depois é que começa a repressão muito violenta, com prisões arbitrárias. Eu mesma fui presa e a prova de que eu era contra o regime, contra a ditadura, era que eu estava traduzindo um livro do alemão chamado Sobre a Guerra. É um livro que, depois que eu fui solta, eu fiquei 2 anos presa, depois que eu fui solta, o livro estava traduzido, estava nas vitrines das livrarias para ser vendido. Mas o que eu sofri e o que eu presenciei é alguma coisa assim que dói até hoje. Eu acho que quem passou por lá não conseguiu se curar, apesar de estarmos integrados na sociedade, sermos pessoas chamadas normais, como todo mundo, né? Mas nós mulheres éramos torturadas da pior maneira possível. Choques nos seios, na vagina, no ânus, nas orelhas, nos braços, penduradas no pau de arara. E os homens, isso eu não posso deixar de contar, isso é cruel, mas eu tenho que contar. Os homens recebiam choques elétricos na uretra. Então, eles enfiavam os fios desencapados na uretra, às vezes fios, arame quente na uretra do cidadão, do jovem, e isso enlouquecia as pessoas. Então, o objetivo, muitas vezes, era puro sadismo, porque eles já sabiam que a pessoa não tinha mais nada a declarar, não tinha informação a dar, e, no entanto, eles continuavam torturando. O pai dos meus filhos mesmo, eu vi fazendo esse tipo de tortura. Ele tinha um buraco nas costas, porque no momento da prisão ele tentou fugir, eles balearam. Ele chama Alcides Mamizuca. E então ficou o buraco da bala. Puseram lá um curativo, e a bala ficou dentro nas costas, e eles enfiavam o fio desencapado e davam choque dentro do buraco da bala. Então, isso aconteceu na ditadura. No tempo em que eu fiquei na Operação Bandeirantes, lá em São Paulo, o comandante chamava Carlos Alberto Brilhante Ustra. É esse mesmo Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era major à época. Ele está sendo... ele é o herói de um dos candidatos à presidência da República agora em 2018. Esse mesmo major. E ele trazia as pessoas para assistir às sessões de tortura. Ele trazia o médico,
tinha um médico chamado Archibata, que dava o aval. Pode dar mais choque, pode continuar dependurando a pessoa, homem ou mulher, porque vai aguentar, tá bem, pode aguentar. Então, e era esse major, que hoje agora está sendo endeusado como um grande herói, né? Isso tem que ser dito, para que a juventude procure pesquisar um pouquinho sobre o que foi a ditadura. E não foi um golpezinho, errar a mão, pesar a mão, não. Foi uma política mesmo pensada. A tortura foi uma política de Estado. Bem, eu volto em 1973. Eu saio da cadeia, em fevereiro, e tentei retomar minha vaga na USP, fazia letras. Não consegui. Então, vim para a Unicamp e consegui uma vaga como aluna, uma vaga remanescente. E fiz o curso de Linguística e para mim, no curso de Linguística, eu fui percebendo que era preciso, até como uma militância, que eu usasse os conhecimentos que eu estava recebendo de graça não, né? O povo estava pagando para que eu estudasse, e que eu retribuísse para a sociedade. Então, a maneira melhor, mais rápida de fazer essa retribuição era indo para uma sala de aula, que realmente era a minha vocação. E eu fui para a sala de aula. Eu dei aula na universidade, eu dei aula em aldeia indígena, mas onde eu realmente me realizei foi na sala de aula alfabetizando crianças. E nesse processo de alfabetização, dentro da sala de aula, o professor, o adulto, acaba sendo autoridade. Mas, se ele tiver um projeto democrático, de ouvir os alunos, de respeitar os desejos, ele acaba fazendo uma educação muito melhor. E eu acho que foi o meu caso. Então, não é porque lá atrás, eu estou aposentada há 8 anos, mas não é muito lá atrás. Eu nunca tive problema de disciplina com os alunos, porque eu sempre ouvi os alunos, a gente discutia os projetos. Os seus filhos mesmo, a Aurora principalmente, a Aurora era a minha secretária. Ela desempenhava já esse papel secretária no sentido de puxar as crianças, integrá-las ao trabalho, aos projetos, fazer com que todos chegassem juntos. Ou seja, era a democratização do saber. Em primeiro lugar, eu acredito na força dos jovens, no sentido de saber escolher a democracia. Como eu ouvi hoje, eu voto num professor e não voto num agressor. Então, eu acho que hoje se trata de fazer essa escolha, fazer a escolha pela democracia. Eu quero confessar que eu estou com muito medo, porque cada vez que eu vejo aquele candidato fazendo o gesto de atirar, eu me sinto na linha de tiro, eu sou o alvo, porque esse candidato declarou que o erro da ditadura foi ter torturado e não matado. Tinha que ter matado mais gente, tinha que ter matado Fernando Henrique Cardoso, tinha que ter matado pelo menos 30 mil pessoas. Eu estou nessas 30 mil pessoas. Por isso, eu tenho um certo receio. Mas nem por isso eu vou fugir da raia, né? Principalmente na minha idade, né? E, professora, continua nos dando aula de vida, né? E sobre o Haddad, professora? Eu confio nele. Eu confio, uma pessoa harmoniosa, tranquila.
Eu acho que ele sabe lidar com as diferenças. Eu acho que isso é importantíssimo numa liderança, saber lidar com as diferenças. E eu acho que ele vai ser muito difícil, porque nós escolhemos um congresso ruim, acho que o pior da história. Eu confio em que o Haddad tem esse perfil de dialogar com as diferenças. Olha, eu acho que esse candidato, ele montou num rabo de cometa internacional, né? São batalhas que estão sendo travadas, né, internacionalmente. Na Alemanha, por exemplo, a Merkel está tendo muita dificuldade, porque o nazismo está voltando. E o nazismo, ele volta não só do ponto de vista político, mas ele volta para violentar as minorias. Então, lá o Hitler não matou só judeu, matou deficientes, alemães deficientes, matou ciganos, matou eslavos, poloneses, suecos, suecos não, até porque eles andaram um pouco juntos. Mas o que fosse diferente não era tolerado. Então aqui o candidato da intolerância, o que ele rechaça? Ele rechaça o grupo LGBT, ele rechaça mulheres, ele rechaça negros, nordestinos. Ele está cindindo o Brasil através do ódio, ele está separando o Brasil através do ódio. Mas é tão absurdo que os jovens não acreditam. Não acredito. Eu mesma, de vez em quando, me pergunto, mas será que o cara vai fazer isso? Dar capim para os nordestinos. Aí me disseram, não era fake, não. Era uma carroça. Mas não era ele. Mas ele está estimulando esse ódio. Dar capim para os negros e nordestinos. Pelo amor de Deus. Quem construiu esse país... Uma liderança que se preze, no momento seguinte, deveria aparecer e rechaçar esse tipo de comportamento de sua militância, né? Exatamente. Quer dizer, então a falta de voz dele, a tolerância que ele tem com os intolerantes, né? E aí, eu tenho um adesivo no meu jipezinho, e esse adesivo é o Haddad. E eu já percebi algumas vezes que o pessoal faz o gesto de atirar em mim. Eu estou passando, eu não me importo, né? Mas é isso que está acontecendo, né? Onde nós vamos parar? Eu não acredito muito, mas se houver uma outra vida, eu acho que eu volto professora de novo, né? Muito feliz, fui muito feliz. Eu acho que cada professor tem que se ver como transformador do mundo. Se ele conseguir transformar uma alma, uma pessoinha, ele já fez a parte dele. E os jovens, eu acho que aos jovens pertence o mundo. São jovens que estão aí bonitos, destemidos, e por isso eu tenho certeza que agora, no dia da eleição, no segundo turno, esses jovens vão realmente assumir a democracia, não a violência. E então, eu queria parabenizá-la, deixar nossa homenagem aí, o nosso agradecimento imenso, e quero que a senhora saiba que para sempre a senhora é a grande inspiração nossa aí, da minha família e de muitas outras, eu tenho certeza. Obrigada, Alex. Para você também, que é um professor, né? Sou. Graças a Deus. Nós nos identificamos mesmo. Isso.